amigo corredor. Fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé Running e está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente pode falar que a gente está aqui com os esquisitões, digamos assim, porque a gente não correu 24 horas. Nunca nesse Brasil. A gente já falou aqui dos 5, boa noite, né, pessoal? A gente já falou dos 5, dos 10, no Papo Corrida, já falou de Ultra, e agora a gente vai falar de quem foi acima da Ultra, que quem já chegou no onde não tem limite. Acho um máximo, já deixo minha admiração para todos vocês, que ainda está nos meus sonhos fazer 24 horas correndo. Você sonha com isso, minha filha? Eu não acredito. Não acredito nisso. Você sonha mesmo? Sério. Eu desde a primeira vez que eu vi o pessoal correndo num circuito fechado, eu acho isso um máximo. Eu digo, você ter toda essa concentração para fazer uma coisa tão firmemente 24 horas é muita dedicação. Esse é o suprassumo da ultramaratona. Acho maravilhoso. Sou eternamente fã de quem consegue fazer. Sensacional. A gente fica admirado aqui com essas coisas. Afinal, correr por si só já é uma atividade, uma façanha que quando a gente começa a correr, a vizinhança já fica de olhando torto assim, falando, esse cara tá ficando doido. Aí quando você começa a correr muito, 21, 10 quilômetros, aí que a turma fala, esse cara tá maluco. Quando você chega ao ápice da maratona, tá pronto para ir pro hospício. Mas quando o cara vira ultra, aí a coisa já fica séria. Imagine então correr 24 horas consecutivas sem parar. Os convidados da gente aqui nessa semana está aí o nosso amigo Lenilson, vai participar da Ultra de Caieiras, e os nossos outros 3 convidados, que foi o Pedoca, a Amanda e o Augusto Brito, que daqui a pouco está entrando aqui. Eles participaram da Ultra de Natal, e a gente vai apresentar eles aqui, afinal, são super-homens, mas antes dos super-homens, a gente vai apresentar uma super-mulher, primeiras damas aqui sempre. Seja muito bem-vinda, Amanda, e parabéns aí pela sua Ultra lá em Natal. Obrigada, Washington. Boa noite. Sensacional, meu velho. E é um casal, gente. Imagina um casal de ultramaratonistas. Se um casal de corredores comigo com a Sandra já dá BO no meio do treino, às vezes a gente fica discutindo relação no meio do treino, imagina a outra. Tem tempo para resolver todos os problemas do mundo. É ou não é, meu querido Augusto Brito, da Titânio Team, rapaz? Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Boa noite aí a turma que está participando aí do podcast. Boa noite a todos os corredores que estão ligados com a gente. É uma honra estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho da vivência da gente nesse tipo de corrida. E, assim, é uma coisa interessante. Correr e ter a esposa participando com a gente, tanto nos treinos quanto nas provas. Lógico que de vez em quando rola uma DRzinha, mas a gente consegue superar de boa. Sensacional, meu velho. E a gente também está aqui com Pedoca, meu velho. Pedoca que é um conhecido da gente aqui, não é de hoje. Seja muito bem-vindo, Pedoca. Pedoca que organiza também a corrida Eco Running lá em Camaragibe, é corredor das antigas e está se aventurando agora nessas ultras aí de 24 horas. Ele vai comentar isso conosco aqui daqui a pouco. Seja muito bem-vindo, Pedoca. Valeu, Washington. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui participando dessa live, né? Só com fera aí. Eu que estou iniciando Estou aqui à disposição. Mas antes a gente vai começar a falar aqui com esses caras, esse trio sensacional que correu lá na Ultra de Natal, meu velho, em plena pandemia. Brito, como é que foi isso, meu velho? Você correr em plena pandemia uma ultramaratona? Porque a gente aqui, eu e a Lidiane, a gente participou recentemente do Desafio das Serras. E foi bastante complicado. A gente vai ter ou não vai ter? Haja coração. E você treina e vai e volta e não sabe se vai ter. O organizador confirmou a prova e a gente foi feliz da vida. Essa situação toda passou por vocês também, meu velho? Nessa ultra aí de Natal. Como foi essa situação toda aí para participar de uma prova que não é fácil treinar? Digamos isso, vamos ser sinceros. Treinar para uma ultra já não é fácil. Treinar para uma ultra de 24 horas, hein, meu querido? É verdade. Essa prova, ela inclusive, ela estava prevista um pouco antes.
eu não me recordo da data agora, mas acho que era no mês de abril. E ela foi remarcada para junho. Então, assim, atrapalha um pouco o planejamento, porque você vem já naquele período lá de treinamento, faz uma base, faz um treinamento de força, faz um treinamento pronto, e de repente a prova não acontece, você fica meio perdido. Então, a gente fez um treinamento possível, adaptando a necessidade, tentando se adequar às datas que eles estabeleciam. Quanto à prova, nessa questão de estar dentro de uma pandemia, a prova ela foi muito bem planejada. Ela foi autorizada pela Secretaria de Esportes de Natal, ela foi autorizada pela Prefeitura, logicamente, e ela teve assim a chancela da CBAT. Ela só não foi uma prova estritamente oficial porque não houve teste de doping, mas todas as outras premissas de uma prova de ultramaratona oficial foi obedecido lá. Então, assim, essa questão foi legal, entendeu? Fantástico. E para você, Pedoca, você passou aí um friozinho na barriga porque você é novato nessa brincadeira toda aí e de repente você fica aí, será que eu estou treinando demais e não vai ter? E eu perdi todo o meu planejamento, perdi muito tempo, mas acabou não perdendo e fez uma excelente prova. Como é que foi aí? Particularmente para mim, o adiamento, né, da prova foi muito bom, Austin, porque durante a minha preparação eu tive uma tendinite glútea, né, que me tirou aí 28 dias das ruas, né, dos treinos, de toda a preparação. Então, eu passei 28 dias parado. Então, esse tempinho que eu tive a mais aí foi bom, que eu consegui recuperar, né, dessa lesão e voltar para tentar chegar perto lá das feras lá da Ultra, né. No dia foi bem emocionante para mim, porque eu ainda fui sentindo dor, né, na lombar. Minha lombar ficou travada por conta da tendinite. Então, foi bem especial para mim, assim, né. Esse adiamento foi bom por conta disso. Sentiu algum friozinho na barriga, mano, da tua parte? Você que estava aí acompanhando o nosso querido Brito aí nos treinos, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, acabou tendo. Teve alguma dificuldade nesse sentido aí da pandemia? Atrapalhou vocês? Porque eu vim de um período longo de lesão, né, de recuperação, e assim, eu fiquei muito na expectativa, que foi a minha primeira prova pós-lesão, né, fiquei quase 6 meses, assim, sem poder correr, então, assim, estava muito ansiosa para que ela realmente acontecesse, né, para que eu pudesse experimentar essa sensação novamente de correr, de voltar para as pistas. Então, foi assim, foi surreal, assim, foi um momento muito, muito importante. Foi muito, muito importante essa volta, sabe? Depois dessa parada toda que eu fiquei. Bacana. Eu fico imaginando o quanto deve ser complicado fazer um planejamento para uma prova de 24 horas, né, Lidiane? Porque, imagina, você tem aí todo um planejamento de hidratação, de alimentação, de viagem, porque a prova foi fora de Pernambuco, mas eu acho engraçado porque eu vi as fotos da Ultra 24 horas e vi a turma correndo e comendo. Eu achei sensacional. O cara com prato de feijão, carboidrato puro, correndo e comendo. Você chegou a fazer isso, Pedoca? Como é que foi o teu esquema aí de alimentação durante a prova? Eu fiz com a sopa lá, né? Deram uma sopinha lá, era mais fácil de fazer a digestão. Eu caminhei e fui lá comendo na hora lá na prova para ganhar tempo, não perder tempo, né? Não perder KM e tentar fazer o máximo que a gente conseguiu lá. Mas pode parar como regra, né? A gente pode parar para beber água, para comer, normal, né? Isso é. Você pode sair da prova, né? Você tem que avisar, você dá seu nome na hora de sair, o número. Você avisa que está saindo e depois volta, avisa de novo que está voltando e eles ficam lá marcando e computando tudo. Seu tempo parado e o que você fez durante a prova, né? As suas voltas, no caso. Então daria para dar uma dormidinha também. Se quisesse, uns 10 minutinhos de cochilo e tal. Verdade. Pode sair, dá para sair, pode ir para a tenda, né? Na barraca lá que a gente monta. E pode passar um tempo lá, dormir 1 hora, meia hora, você que diz o tempo, né? Aí só que vai perdendo
as voltas. Quanto mais tempo para, menos voltas a gente dá. É uma prova totalmente diferente, né, Brito? É uma prova literalmente contra o relógio, né? Porque não é uma prova feita. A gente participa tradicionalmente aqui dos 100 km do frio. O Pedoca mesmo participou do 100 km do frio. E a prova tem 100 km, ainda tem mais um ponto de corte. Essa prova é literalmente contra o relógio, né? Você tem esses 24 horas lá, você pode fazer 50, pode fazer 100, pode fazer 200, 250. E como é que fica essa estratégia aí de vocês? Tipo, vocês saem, vocês planejam o objetivo de vocês, de quantos quilômetros chegar lá e fazer? Vocês tinham isso em mente de fazer uma determinada quilometragem? Ou vamos ver no que vai dar? Como é que foi isso? Devido à minha lesão, né? Eu estipulei uma meta baixa, né? Eu disse, vou para correr 120 km. Né? Depois de se eu chegar nos 120, o que der, o que vir é lucro. Né? E assim, durante as provas tiveram algumas dificuldades, né? Que ainda mais, assim, a gente teve que mudar o planejamento dentro da prova. Né? O sol, por exemplo, foi uma questão muito forte no começo da prova, no início, né? Tinha gente falando que chegou a 35, 38 graus, o sol muito forte, e isso acabou depois de 6 ou 7 horas de prova, ocasionando câimbras, desidratando bastante durante a prova. Então, a gente teve que se poupar ao máximo durante o dia e tentar ganhar a maior quantidade de km possível à noite, né? Quando foi escurecendo, foi esfriando o sol, a gente acelerando para ver se compensava o tempo que perdeu durante o dia do sol muito quente e dificultando aí a corrida. Eu imagino o quanto deve ser difícil, né, Amanda? Quantas mulheres estavam lá presentes? Eu acho que você foi a única pernambucana lá naquele bolo de mulheres, super mulheres. Não acho que só realmente de Pernambuco, só eu mesmo. Acho que tínhamos 13, 14 mulheres aproximadamente. Então, assim, a campeã da prova, né, a Viviane, ela conseguiu fazer 203 quilômetros, assim, é um negócio surreal. E assim, outras, realmente é uma prova, né, difícil mesmo. Acho que a gente, mulher, já leva um pouquinho de desvantagem pela própria constituição mesmo, fisiológica, tudo, então é difícil, mas vale a pena. E Lidiane, você já acompanhou uma dessas provas aí, porque você já fotografou tudo que é prova lá naquele Santos do Mundo. Essa prova, a Ultramaratona 24 horas da cidade de Natal, foi uma prova, inclusive, bastante importante no nosso calendário nacional, porque era uma prova que estava ali selecionando atletas que vão disputar o Mundial na Romênia. Ou seja, bastante importante. A gente que ficou aí na expectativa para ver se o Wellington Cipó, se o Edson Amaro daqui de Pernambuco, o Leão lá de Garanhuns iria conseguir o índice para a maratona das Olimpíadas de Tóquio, e as meninas também lá, a Neninha, a Carroça, da equipe lá de São Paulo, por exemplo, acabou não conseguindo. A gente estava nessa expectativa, e a maratona geralmente é a prova mais desejada e mais acompanhada entre os corredores. E a gente não sabia, quase não sabe, que as outras maratonas também possuem índice para campeonatos mundiais. E essas provas que o pessoal participou aí estava nesse momento bastante importante, pois estavam selecionando atletas para a seleção brasileira. Inclusive teve, né, Augusto, atletas que conseguiram um índice lá em Natal, não foi? Isso mesmo. Elas tinham que rodar para conseguir o índice em torno de 170 quilômetros. Então, nós tivemos duas meninas que conseguiram. A primeira colocada, que foi Vivi, ela é do Espírito Santo, ela rodou 203 km. E a Lana Kessia, que é de Canindé, no Ceará, ela conseguiu, acho que 184, e também conseguiu o índice. São as duas que conseguiram o índice nessa prova de Natal. Então, Caieiras agora vai ser a última oportunidade que tanto as meninas como os caras têm para
conseguiu índice para ir para o Mundial da Romênia, em Bucareste, e agora em outubro. Né? Então, elas estavam correndo, sim, com esse objetivo de conseguir o índice. Daí é que houve a necessidade da chancela da CBAT. Então, a prova, para ela ter o permit absoluto da CBAT, só faltou mesmo ter o teste de dopagem, então, o antidoping. Fora isso... Meu velho, quem sabe faz ao vivo, o nosso querido Augusto Brito aqui caiu, mas a gente continua aqui, o avião tá voando aqui, fica tranquilo, ele está voltando aqui. Ele está voltando, nosso querido Augusto. Continua, Augusto, você falou aí do doping. Pois é, então, assim, a prova, ela teve todo esse cuidado porque vieram delegados da CBAT, vieram 2 delegados, um rapaz e uma moça lá e tal, que são também da CBAT. Então, tinha uma comissão de árbitros oficiais também. A prova ela estava totalmente dentro de uma regulamentação oficial. Só faltou mesmo o teste de doping. Fora isso, toda a estrutura da prova ela estava de forma oficial. Até mesmo para que esses resultados pudessem ser validados. Entendeu? Mas já que a gente está falando de doping, eu fiquei com uma curiosidade agora. 24 horas é muito tempo para correr. Já rolou? Vocês conhecem alguém que tenha usado de doping para suportar as 24 horas? Eu sei que energético não entra na lista de doping. Eu acho que energético todo mundo usa, tá de boa. Porque 25 horas, 24 horas é muito tempo. Mas vocês conhecem algum caso de atleta de ultra, assim, que tenha sido pego por doping? Veja só. Essa questão de doping, eu acho assim, uma coisa muito absurda, principalmente quando se trata de atletas amadores. Né? A gente tem uma realidade que é paralela à de um atleta profissional. Então, eu acredito que você se dopar para fazer uma prova desse tipo, você está colocando em risco a sua própria integridade física. Porque, de repente, é como se você estivesse colocando aí um motor de uma BMW num Fusca 66. Você vai rodar muito motivado por uma medicação ilícita e aquilo ele pode trazer uma consequência para você tanto durante a prova como após a prova. Então, uma prova de endurance, como uma ultramaratona, seja ela de 100 km, de 200 km ou 24 horas, você fazendo uma medicação que não seja lícita, você pode vir a ter uma lesão durante a prova, você pode ter aí uma insuficiência renal, você pode vir a ter, de repente, comprometimento nefrológico, você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, eu acho muito temerário que um atleta, principalmente atleta de ponta, que pode ser pego numa dopagem, porque, assim, não há muito interesse nessas provas de se fazer aferição de resultado de um atleta amador, porque ele está ali mais por curiosidade, está ali mais para vencer os seus próprios limites, seus próprios desafios. Já um atleta de ponta, um atleta oficial que está concorrendo, ele corre risco de ter todo o seu resultado invalidado, às vezes por uma medicação incorreta. Então, esses atletas, eles têm cuidado, sim, com essa questão da medicação. Agora, essa questão de doping leve até, a gente vê nas ruas até em corrida de 5 km. Eu vejo a turma usando aí a pseudoefedrina, usando outras anfetaminas até, com o intuito de ganhar, às vezes, um minuto, 2 minutos a mais, que, na verdade... É complicado. Essa questão do doping aí, ele foi bem cirúrgico aí, e realmente a gente vê bastante questão de doping nos amadores. Mas quanto às provas, como é que ficou o staff, hein, Pedoca? Você falou aí que colocaram uma barraca lá, fez uma grande estrutura. Na verdade, quando a gente faz uma ultra, eu já acompanhei pessoas na ultra como acompanhante, a ultra também é do staff, né? Tem todo um planejamento do que você vai ganhar, do dar. Inclusive, na pessoa que eu acompanhei, ela estava num nível de irritabilidade tão grande que eu errei o suco, ela ficou arretada. Foi uma explosão de raiva, porque depois de 9, 10 horas de prova, você não tem paciência para mais nada, para dialogar com o staff. É uma prova do staff também.
Aí eu queria saber como foi que vocês fizeram para levar alguém, quem acompanha, porque se a pessoa que acompanhou também não dormiu 24 horas, como é que é? Assim, o staff ele foi reduzido nessa prova, né? Por conta da pandemia, a gente só tinha direito a levar dois staffs. E assim, como eu já corri os 100 quilômetros, né? Já tinha essa experiência, essa primeira experiência, e nos 100 quilômetros o meu staff foi meu pai, né? E ele, mais uma vez, foi meu staff. Ele foi lá comigo, né? Então, ele já estava mais ou menos experiente, vamos dizer. Era um staff experiente. Então, ele já sabia o momento, ficava lá o tempo todo, ó, quer água e tal. Às vezes ele dizia, ó, passou muito tempo, toma isso, toma aquilo. Então, ele já estava bem esperto nisso, mas realmente é bem difícil. Como era uma prova num circuito fechado, né, rodando, então não tinha muito problema de você perder o staff, né, como nos 100 km do frio mesmo. A gente, às vezes, marcava uma quilometragem, o staff estava mais na frente, então era bem difícil. Mas no circuito fechado, você está sempre passando ali na frente deles, sempre o tempo todo, conversava, pedia alguma coisa, então dava mais uma volta, dava tempo dele preparar lá. E assim, particularmente meu pai, ele dormiu, hein? Ele deu uma cochilada lá. Teve uma hora que eu saí para trocar o tênis, ele estava cochilando, e eu acabei trocando o tênis sozinho mesmo e voltei para a pista. Mas é difícil até para o staff também, que está lá e passa o dia inteiro, né? Que para eles eu acho ainda mais difícil. A gente ainda tem o interativo da prova. A gente tá lá correndo, tal, tá suando, tá fazendo as coisas, mas para ele tá lá sentado, só esperando um momento. Às vezes a gente passa quilômetros e quilômetros sem nem pedir nada, né? Porque a prova deu um suporte legal pra gente, ofereceu tudo de bom lá pra gente. Então, muitas vezes passei 10, 15 quilômetros sem pedir nada ao staff, tava lá só sentado olhando para mim e passar o tempo todo ali na frente dele. Amanda, como é que foi o staff aí para vocês? Vocês foram em casal, mas cada um tinha a sua prova ali. Você tinha a sua velocidade como mulher, provavelmente você tinha o seu objetivo de prova, e o nosso querido Augusto, ele tinha um outro totalmente diferente. Como é que foi aí para dividir o staff? Ou cada um levou o seu staff? Assim, ele foi meu staff e eu fui a staff dele, então a gente não teve um apoio específico. A gente ficou se revezando em relação a esse apoio. Como o meu objetivo era muito menor que o dele, eu acabei, assim, dando um apoio maior. Eu tive que sair várias vezes da prova, porque, para mim, foi uma prova estratégica. Eu tive que me poupar muito, porque eu não sabia até que ponto eu ia ter novamente a dor da lesão ou ter alguma intercorrência. Então, eu tive uma prova, me poupei mais, e na medida do possível eu fazia esse apoio para ele, né, assim, de gel, de alguma coisa, alguma medicação específica, tipo uma vaselina, um curativo com micropóreo, troca de tênis, mas assim, ele realmente não saiu da pista, acho que praticamente só um momento para trocar um tênis, e aí eu, como realmente essa era a minha proposta, de não me desgastar tanto, eu acabei dando mais esse suporte para ele, Winston. Realmente. Fantástico. Então quer dizer que foram vocês com a cara e a coragem, cada um apoiando uma ou outra ali nessa prova? Isso. Caramba, que sensacional, velho. Fiquei impressionada. Em nível aí não tem outra que separe esses dois aí, velho. Em nível de staff, para quem já foi staff, fiquei impressionada. Para quem abriu mão de staff para ser um do outro, é difícil, viu? Isso, Viviane, foi bem assim. Nessa questão, a gente realmente não teve como ter uma pessoa específica para esse apoio, para esse staff, e a gente foi se revezando, e assim, como ele é meu treinador, então assim, ele dizia a estratégia que eu devia fazer: sai agora, descanse, volte tal hora, e aí assim, para que eu pudesse continuar o resto da prova bem. Realmente eu não tive nada, a lesão, não tive nenhuma dor, e assim, consegui aproveitar a prova realmente de uma forma bem, bem legal. Essa foi a primeira prova de vocês de 24 horas. O Pedoca eu já sei que foi a primeira prova de 24 horas deles. Qual a tua experiência nesse tipo de prova, Amanda? Eu já tive uma ultra em 2012, né, que é dos Fuzileiros Navais. Uma prova que é no Rio de Janeiro, uma prova muito organizada também. Atualmente ela não existe mais. Lulinha participou. Lula fica com a Coja, né? Assim, uma vez a Coja, sempre a Coja.
E, assim, a gente foi com a turma grande, foi bem legal, foi minha primeira experiência de ultra de 24 horas. E Augusto também já foi. E a tua, Augusto? Foram quantas vezes aí brincando de ultramaratona de 24 horas? Qual a tua experiência nesse tipo de prova? Foi a minha terceira participação, na verdade, né? Eu sempre já estava correndo. É impossível você começar a treinar com a corja e não começar a ser picado pelo vírus da longa distância, né? Então, eu comecei a correr com Lula, fazendo aqueles... fiz o 100 km do frio, a primeira edição que teve, dos 100 km do frio, eu acho que eu fui o primeiro campeão dessa prova, né? Acidentalmente, a gente não sabia nem se ia chegar, porque era uma prova tão inicial, tão rudimentar ainda, mas eu fiz essa primeira prova, e nesse primeiro ano que eu fiz os 100 km do frio, o Cezinha, que para mim assim, é o cara que foi o precursor dessas corridas de 24 horas aqui no Recife, é o Cezinho e o Cristiano de Cupira. Cristiano, ele foi, não foi? Ele já foi também, grande corredor, ele foi tentar o índice. Aí não conseguiu, ele preferiu desistir da prova para tentar em Caieiras novamente, né? Para tentar fazer o índice lá. Então, o Cezinha me convidou para ir em 2011 para essa prova dos fuzileiros navais de 24 km. Então, eu fui para conhecer a primeira vez. Aí eu fui, assim, com objetivos bem modestos, eu estava melhor preparado, tinha 10 anos menos do que eu tenho hoje e tal. Então eu fui para conhecer a prova, mas eu gostei tanto da prova que eu rodei bem lá e tal. Eu acho que eu fiz 184 quilômetros dessa vez. Aí ainda consegui ser o primeiro colocado na minha faixa etária, no primeiro ano. Aí no ano seguinte eu me preparei um pouquinho melhor para a prova, já conhecia como é que era, já sabia que eu ia encontrar lá. Então eu treinei direitinho, treinei mais especificamente. Aí nesse ano de 2012 eu fui o 5º colocado geral da prova. Nem esperava, para mim foi assim um resultado surpreendente. Eu ia tentando ficar na faixa etária que, para mim, quanto atleta amador, estaria de bom tamanho. Mas acabei ficando em 5º lugar com 194 quilômetros, sabe? Então, essa de Natal agora foi uma prova que eu voltei. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu só iria voltar depois que eu completasse 55 anos. E com um objetivo bem mais módico, né, de quilômetro. Eu fui com o objetivo de fazer 150 quilômetros. Eu fiz 152, exatamente o que eu treinei, exatamente o que eu tinha planejado. Então, eu não tinha, assim, muita ambição. Ainda deu para ficar como o primeiro colocado da minha faixa etária. Só tinham 3 da minha faixa etária, na verdade. O primeiro ficou em 4º geral, entrou na geral, aí sobrou para mim ficar o primeiro colocado da minha faixa etária. Então, foi a minha terceira participação. E eu e a Mandinha, a gente está inscrito para uma prova desde o ano passado, que devido à pandemia foi adiada. Ela vai ser em novembro, no Rio de Janeiro, vai ser na Vila Olímpica do Rio de Janeiro, né? Agora, em novembro de 2021. Então, será o nosso próximo planejamento para a prova desse modelo. Bacana. Aí o Pedoca é um menino verde aí, mas olha, tem que respeitar, viu? O cara correu 100 km do frio, que não é qualquer prova, é praticamente a Conrad do Nordeste. O cara tira onda. E meteu a cara numa ultra de 24 horas. Onde é que você estava com a cabeça, Pedoca, para se inscrever numa ultra de 24 horas? Você bateu a cabeça, porque tu era jogador de futebol. Aí foi alguma lesão que veio aí da época do futebol, numa dividida muito, muito brusca aí, que às vezes dá essa loucura em você e você fala, não, vou para uma ultra de 24 horas. Explica isso aí, cara. De onde surgiu essa ideia? Eu me empolgo, É bem engraçado, Austin, que o Augusto falou do Cezinha, né, que é o César. E ele também foi que me incentivou a essa prova, né? Eu conheci essa prova através dele, né, ultra a 24 horas. E assim que eu fiquei sabendo dessa prova, né, eu sempre gostei de me desafiar. Então, assim que eu fiquei sabendo dessa prova, eu já fui lá e fiz minha inscrição correndo e topei o desafio, sem estar preparado, sem ter um planejamento, sem nada. Aí me planejei durante o percurso, né? O Augusto me ajudou muito durante a prova, o Cezinha também. O Augusto, que está aqui com a gente, ele ficou dando dicas o tempo todo que me ajudaram a permanecer mais na prova, né?
Mas assim, cara, eu me perguntava o tempo todo no treino. Eu me perguntava o tempo todo, o que é que eu tô fazendo? Rapaz, eu disse, pra que eu fiz isso, né? Que loucura foi essa? Quando eu treinava ali naquele Caiara, que começava a dar volta ali no Caiara, começava de 4 horas da manhã, terminava de 10, 11 horas, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou conseguir não. Mas aí o pessoal me ajudou muito, o Augusto durante a prova ficava me dando dicas, o pessoal bem atencioso comigo, né, por saber que era a minha primeira vez, que eu era um atleta amador, que eu não conhecia a prova. O pessoal foi bem atencioso, o Augusto, o Cezinha ficavam me dando dicas, dizendo, ó, equilibra, anda agora, corre, para um pouquinho, come, bebe uma água, sai um pouquinho e tal. Então, o que eles diziam, para mim, era bíblico, né? Eu ia lá, seguia religiosamente e acabei aí conseguindo fazer a prova toda. Tive uns 2 probleminhas ainda com câimbras, né, por conta do sol, mas consegui ficar na prova até o final. Fantástico, cara. Aí a gente fica observando aí, mas antes eu vou tentar falar aqui com o Lenilson. Lenilson, você está me ouvindo? Vamos tentar falar com esse cabra aqui, porque esse cara vai para Caieiras. Enquanto a turma voltou aí com uma experiência muito boa de Natal, o Lenilson vai para Caieiras. Seja muito bem-vindo, Lenilson. Boa noite a todos aí. Espero que agora dê certo, né? Tá caindo bastante aqui, mas agora vai dar certo. Realmente, a gente vai tentar por Caieiras e tá de parabéns aí, Amanda, ao Britinho, Pedoca, pela prova que fizeram lá em Natal. Apresentaram bem aí nossa região, nosso Nordeste em todo, né? E eu tô indo para lá, para Caieiras, para representar também aqui nossa região e ver o que de melhor a gente pode fazer por lá, né? Sei que tá complicado. Lidiane, você tem alguma coisa para falar aí, Lidiane? Você tá quietinha, tá dengosa. A dengue me pegou, foi feia essa semana, mas voltei. Eu só queria perguntar para todos, na verdade, mas aí começa com a Amanda, para fazer um rodízio. Durante uma prova tão longa assim, vocês conseguem manter interação? Porque quando a gente tem 5 quilômetros, dá para ouvir o barulho de longe das pessoas conversando. Os atletas conversam bastante. Mas a minha experiência com maratona é que depois dos 30, a corrida ficou silenciosa. Ninguém mais conversava com ninguém. Estava todo mundo na sua, concentrado para terminar. Nas ultras que vocês participaram, 24 horas, que é muito tempo, vocês conseguem interagir com os outros atletas, principalmente em circuito fechado, até o final, ou depois de um tempo vai ficando cada um na sua, só concentrado, no máximo olha um para o outro? Como é que funciona? Eu só consegui concluir aí por causa da dica do pessoal, do Augusto, do Cezinha. A Amanda também estava lá, sempre ficava dando bora. Então, foi o que ajudou aí a permanecer, né? Assim, eu não falava mais nada. Depois dos 50, 60, eu já estava calado, só escutando o pessoal falar aí. Fantástico. E você, Titânio, grande Titânio, nosso querido Augusto Britin? Então, essa prova, essa ultramaratona, como toda ultramaratona, ela é uma prova muito mental. Muito mental. Então, você tem que estar se policiando para que você não se entregue a um estado assim de desânimo mental, porque o cansaço físico é certo, né? Então você tem que estar tentando buscar motivação, tentar sorrir um pouquinho. E essa questão, como a Lidiane perguntou, como a gente está fazendo um circuito de 400 metros, a gente está sempre encontrando pessoas, gente andando, gente correndo. Uma hora você está caminhando, a pessoa está correndo, outra hora você está... Então, todo mundo se motiva. Eu corri praticamente com todo mundo da prova. Eu corri com o Felipe, lá de Tubarão, Santa Catarina, que foi o campeão. Corri com ele muitas voltas. Corri um pouco com a Viviane Mota, que foi a campeã feminina. Corri com a Amanda muito tempo, conversando, trocando ideia. Corri com o Cezinha a maior parte do tempo. A gente fez uma quilometragem quase idêntica. A diferença foi, acho, de 100 metros, porque a gente nem sabia. Senão a gente combinava para chegar junto. Conversei um pouco com o Pedoca também, que eu já conhecia ele só da internet aqui. A gente era amigo só mesmo do Instagram, do Facebook e tal. Então, conversei com todo mundo, na verdade. E isso faz parte da prova, porque vai fazendo com que o tempo passe. E você vai distraindo a sua mente. É uma prova de distração mental.
você tem que estar enganando a sua mente para que o foco não seja a dor física, que inevitavelmente todo mundo sente. Desde o atleta que está mais preparado até a pessoa que vai ali só para conhecer e tal, não tem um bom, todo mundo sofre, ninguém é de ferro. Todo mundo, em algum momento da prova, é tocado por uma dor, que seja uma bolha no pé, uma unha apertando, é dor no ombro, rapaz, dói tudo, dói até o cerebelo. Então, a gente está interagindo com outros atletas, está conversando com outros atletas, para mim é fundamental, sabe? É fundamental. Havia uma recomendação nessa ultra para que a gente não conversasse muito, porque era uma prova oficial. Então, a gente não podia correr muito tempo lado a lado com outro atleta, para não correr aquele risco de estar sendo pacer de ninguém. Mas, assim, acho que conversar numa prova dessa faz toda a diferença. Eu conheci gente do Brasil inteiro que eu nunca tinha visto. Eu fiz amizade com todo mundo, adicionei logo todo mundo no Instagram, já tive contato com alguns, inclusive, sabe? Então, é uma prova que a interação entre as pessoas é de suma importância. É fundamental, eu diria. Fantástico. E, Pedoca, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês falaram aí sobre questão de justamente essa interação entre os corredores e como é que fica a interação para um famoso QTO, WC, toalhete. Numa situação dessa aí, uma prova também diferente. É um circuito, você vê o árbitro lá na outra ponta, você coloca o pescoço para o lado, tá vendo os staff dos colegas, e como é que você fala? Vou dar uma pausinha aqui para ir no banheiro. Como é que é a situação de uma prova dessa aí? Para correr por 24 horas consecutivas, você tem que parar para ir para o banheiro, eu acho, né? Nessa prova, particularmente, foi bem organizada, né? Uma estrutura incrível que eles fizeram para os corredores, para nós atletas, né? Amadores, profissionais. Então, foi bem parecido. E durante a prova, eles tinham um banheiro químico, né? Num canto assim da pista, tinha um banheiro químico. Aí dava para a gente dar uma corridinha, sair lá, ir no banheiro e voltava correndo já dentro da pista, praticamente. Mas então, um só não, isso né? Ajudou. Lidiane, eu sou... Era um masculino e um feminino. Né? Quando estava ocupado, a gente tinha que dar uma volta a mais e esperar desocupar. Foi exatamente o que eu pensei. Eu disse, tu tá vendo de longe, dando uma volta, vê se ele tá desocupado e para. Né? Já que é um lugar fechado, dá para ver de longe, né? Então, a gente fazia isso, né? A gente dava uma volta, se estava ocupado, a gente já dava uma volta a mais, né? Para parar quando não tivesse ninguém. E assim, as paradas são bem rápidas, né? Ninguém quer perder tempo no banheiro, né? Para não perder quilometragem, perder tempo. Então, assim, o pessoal vai só urinar mesmo, volta e rapidão já tá livre de novo. Só quem tem uma dor de barriga, né? Que às vezes tem que sair por mais tempo. A situação deve ser bem mais difícil para Amanda, né, Amanda? Como é que é essa situação aí? Porque Lidiane, toda vez que a gente faz algum podcast aqui, vou falar até sobre estrutura. Ela reclama que não existe numa maratona WCs durante o percurso. Por exemplo, botar uns 2 ou 3 banheiros químicos lá na Via Mangue, por exemplo. Ou então debaixo daquele poste das 5 pontas. Vou morrer defendendo isso, porque não é tão simples para a menina, não é só virar de costas como é para o cara. Os corredores a gente já está acostumado, eles viram de costas o tempo todo. A gente já sabe o que ele está fazendo. A mulher não tem isso. A calça de corrida é apertada, o short é apertado. A Amanda vai confirmar para mim que não é tão simples nem tirar a roupa suada. Dependendo do tipo de tecido, quando você está correndo, não é tão simples assim abaixar. A vida do homem corredor é mais fácil quando se trata de banheiro. Vou morrer defendendo banheiro químicos a mais, viu? Com certeza. Depois que a gente assim, tá suado, a malha cola, até para você tirar e recolocar é difícil. Agora, assim, também tem a opção de você sair da pista e usar o banheiro do próprio circuito, né? Do próprio local lá da corrida também. Mas, assim, para realmente não perder tempo, teria que ser o químico mesmo. Aí a gente sofre mais um pouquinho, realmente, né, Lidiane? Porque só o fato de tirar e recolocar, gruda tudo, é uma confusão, mas faz parte. E o banheiro treme também, viu, Austin? Vale informar que o banheiro treme, não é tão fácil se mexer nele, com mochila de hidratação, com tudo junto, para o celular não cair dentro do banheiro. Não é tão simples, viu? Essa prova, como era certificada, ela não...
a gente não podia ter celular, né? Nem celular, nem som, realmente eles não permitiram, né? Por ser uma prova realmente oficial, né? Quanto ao celular, a gente não precisou Sem ter música preocupação. também? Sem nada? música também. Mas tinha uma música da prova. Muito assim, um DJ bem, bem animado. Assim, durante 24 horas a gente não ficou sem música, mas a gente não podia usar o fone. O fone, assim, tipo, uma lista da gente não podia, né? Uma playlist específica da gente. Assim, a gente podia, inclusive, eles sugeriram que a gente mandasse algumas sugestões de playlist de músicas que a gente gostasse. Mas não podia ter o fone nem o celular durante a prova. Então eu vou deduzir que vocês treinaram também sem música antes, né? Uma vez que vocês vão fazer a prova sem, ou de repente vocês ficam no silêncio e aprendem na hora de ver com esse ócio. Pessoal, assim, eu gosto de treinar com música em algumas ocasiões, né? Assim, cada atleta tem assim, não me senti falta lá da música, não, porque realmente, como tinha a música da própria prova, e a questão de você conversar, de interagir, realmente a gente não sentiu falta, não teve nenhuma dificuldade, não. Deu para passar direitinho. Brito, e você, teve dificuldade na questão de banheiro, Brito? Você caiu aí durante a conversa? Como é que é a situação aí para gerenciar essas necessidades fisiológicas durante uma prova de 24 horas? Rapaz, eu assim sou privilegiado nesse sentido, sabe? Eu não tenho muito essa questão de estar indo em banheiro. Parece que dá uma travada mental ali que me favorece muito. Então, eu acredito, a gente bebe muita água durante a prova, né? Então, eu religiosamente, a cada 3, 4, 5 voltas, eu tomava ali meio copinho de água e tal. Então, você acaba precisando ir no banheiro. Eu acho que eu fui apenas 2 vezes no banheiro lá para fazer um xixizinho rápido e tal, mas também não me atrapalhou muito não, sabe? Até o fato de você saber que tem um banheiro ali, se você precisar, eu acho que ajuda um pouquinho. Mas, assim, eu não tenho muito esse problema. Em maratona, corrida, assim, eu não tenho muito problema de ir no banheiro, não. Parece que dá uma travada mental ali que eu quase não preciso ir no banheiro, não. Para mim foi de boa. Tranquilo, tranquilo. Fantástico. Eu vou mandar aqui um abraço antes de fazer a pergunta do meu amigo Cícero Gomes do Rei das Trilhas, ele que vai fazer uma ultra no dia 31 de outubro, que vai sair de Recife e vai até a cidade de Gravatá, em solo, dupla, trio e quarteto, se eu não me falhar a memória. Mas vou mandar aqui um abraço ao meu xará, que chegou primeiro aqui, o Washington Osto, direto de Limoeiro, meu amigo Laurivan. Um abraço também para Thiago Ferraz, do Helios Running, o mais novo ultramaratonista aqui de Recife, ele que fez os 45 quilômetros da Conrads virtual nesse último domingo. Um abraço também para Ribeirão Mesquita, estamos junto da pista, direto da Angola, nosso amigo Fábio Vilar. O Zé Amarante também está aqui conosco, o Raul Dias, Marco Antônio, o Ultra da Trilhos e Trilhos da Corja, Carlos Henrique, Carlinhos Gomes também aqui conosco, Roberto Muniz, Elizabeth Silas, lá de Brejo da Madre de Deus, Pereira de Pombo, Josean da Paraíba, nosso querido Cícero Gomes do Rei das Trilhas, André Muniz, direto de Paulista, mais um Trilhos e Trilhas, o nosso querido Lula Holanda da Corja está aqui conosco presente, Silvio, Ana Deise, Geraldo Nascimento, Alexandre Atleta, fantástico, cara, e Júlio Pires aqui também, Denis Lima da Corja, uma galera muito boa aqui, o César Pedro, o Stefano Tomás, estamos junto da pista, Severino da equipe CVC, fantástico, e a minha rainha, Francinete Gonçalves, um beijo, Francinete, ela que está aí nos acompanhando, esteve no resenha de corrida, hoje está aqui conosco no Papo Corrida, é sensacional. Olha, eu vou fazer uma pergunta de um organizador de ultra, ele que vai fazer uma ultra em outubro, Recife Gravatá, tem 607 metros de altimetria, ele está falando aqui. Ainda tem inscrições abertas, viu? Tá lá, você entra lá no site do prunning.com.br, tem todo o calendário de provas virtuais e presenciais aqui do nosso estado. Mas eu gostaria de saber, é mais fácil fazer uma prova de circuito fechado e plano, como foi essas 24 horas, mesmo sendo 24 horas, você tendo que fazer uma prova dessa, ou uma prova feito essa do Cícero, que vai acontecer em outubro, ou o já consagrado 100 km no frio da Corja? Quais são as características que vocês veem aí com positivo e negativo de cada uma para um ultramaratonista? Começando por Amanda, que já
ela já correu já as duas, então ela tem todo o direito de falar aqui conosco. É assim, a vantagem de uma prova fechada é que você vai ter aquele apoio fixo ali, né? Você nunca vai nunca vai estar sozinho. Como até a Pedoca falou, quando você está numa prova tipo dos 100 quilômetros do frio, às vezes o seu apoio, o staff, ele não dá para parar na hora que você combinou, e aí você fica um pouco sem apoio. Mas em questão a prova fechada, justamente, você tem um apoio o tempo todo, né? Você fica... E agora, a grande diferença é que, assim, numa prova dessa dos 100 km do frio, a altimetria dificulta muito, né? Você é o tempo todo subindo, descendo, e aí realmente dificulta bastante. Eu nunca fiz os 100 km, eu fiz sempre 25, sempre fazia o quarteto. Já numa prova dessa de circuito fechado, a pista é uma pista bem plana, você não tem, tipo, altimetria, então nessa questão a gente é mais vantajoso, né? Do que a questão da ultra, porque a altimetria realmente é pesada. E você, Pedoca, você fez o 100 km do frio, foi o quê? Solo ou foi dupla? Foi solo. Casca grossa demais. E você, qual foi a diferença entre uma e outra prova aí? Você que pegou uma prova de circuito fechado e pegou o 100 km do frio, que sai de Caruaru e vai até Garanhuns, ou então vai de Garanhuns e volta para Caruaru. Como é que é? O que você sentiu de diferença entre uma e outra aí que fala, não tem nada a ver uma com a outra? Foi a subida, viu? A subida, Austin, no 100 km é bem complicado, né? Sim. Não usa, não deixa, porque tá caindo muito. É do outro tamanho, mas a minha tá caindo direto. A subida nos 100 km é bem complicado, né? Eu não tenho muita intimidade com subida, então para mim o circuito das 24 horas plano ali foi bem melhor. Eu consegui recuperar bem mais rápido do que os 100 km do frio, né? Os 100 km do frio eu levei 2 ou foi 3 semanas para me recuperar, né? Nessa das 24 horas, uma semana eu já tô querendo ir já para esse novo desafio aí do Cícero. Eu acho que eu vou estar aí em outubro, já tô pronto para ir lá para os 75 dele com essa altimetria toda aí que ele tá falando. Vamos testar aí para ver se dá. A Elizabeth Lassa está dizendo que além dessa prova vai ter a ultramaratona de Cachoeirinha a Garanhuns, que é a famosa Ultra da Panela. Eu jurava que a prova acontecia em Panelas, mas não, a prova surgiu de uma panelinha de corredores e foi dado o nome de Ultra da Panela de Corredores. É sensacional esse nome. Vai ser no dia 7/11 de 2021, vai ser solo, dupla ou trio. Então, sensacional. É bacana que essas provas surgiram justamente numa prova mãe que é a Corja. A Ultra da Panela, por exemplo, ela só surgiu por conta da ausência de provas durante o ano de 2020. 2020 não teve, infelizmente, não teve 100 km do frio, provavelmente 2021 também não, porque o nosso querido Lula Holanda falou aqui para o Pedoca voltar para conquistar o back-to-back dele. Tá pensando nisso, Pedoca? Back-to-back? Com certeza. Eu, assim, me apaixonei tanto por essas longas distâncias, né? E já estou procurando até dar uma melhorada. Estou novo ainda, né? Assim, iniciando na carreira, também na idade. Cheguei nos 30 agora. Então, estou pensando em coisas maiores, né? Buscar coisas maiores. Mas deixa eu te perguntar, já que tu foi a tua primeira 24 horas agora, depois dos 24, fazer o 100 do frio fica mais fácil? Rapaz, psicologicamente, a gente começa a pensar que 100 é pouco. Psicologicamente tá bem mais forte, né? Assim, não assusta mais, feito da primeira vez. Na primeira vez assustou muito, eu também não conhecia a prova, então foi bem difícil. Mas agora já fica aquela, não, vou back to back e quero baixar meu tempo já tô pensando em baixar o tempo, né, na prova. Né? Por mais difícil que seja, mas a gente já vai tentando, vou treinar para baixar o tempo. Né? Vou tentar colar aí com o Augusto, né, que é experiente aí nesse ramo aí de ultras, né, treinador experiente. Vou buscar essa conexão aí com ele para almejar coisas maiores, né, brigar mesmo aí por posições melhores aí, mais na frente.
Fantástico. Eu vou até fazer essa pergunta também para o nosso querido Augusto Brito. Augusto, você como treinador e como atleta, quais são as características que você vê aí de diferença entre uma prova de circuito aberto, como é o 100 km do frio, obviamente a gente vê logo a altimetria, mas quais são os pontos positivos e negativos de você correr numa prova de circuito fechado, 24 horas, e numa prova que você sabe que tem ida, início, meio e fim, depende da prova, né? Sem km do frio, a gente sabe que tem um ponto de corte, mas tem prova que não tem ponto de corte. Como é que você vê a diferença de uma prova e outra aí? Então, a primeira coisa que você tem que observar numa ultramaratona é basicamente a organização dela. Então, você pega uma prova como os 100 km do frio, onde Lula Holanda ele coloca ali muito carinho, ele coloca muito zelo pela prova. Então, isso já faz uma diferença muito grande no que a gente vai encontrar pela frente, né? Essa preocupação com a organização da prova, com a segurança. E o Lula faz isso muito bem. Eu participei dessa Ultra da Panela ano passado, que foi a primeira edição. E, assim, o pessoal lá de Cachoeirinha teve uma preocupação muito grande na segurança, no conforto do atleta. Eu acho que isso é fundamental. E lá nas 24 horas, que foi organizado pelo Clube dos Corredores do Rio Grande do Norte, o Carne, assim, eles tiveram um cuidado muito grande com a segurança e com o conforto do atleta. O que foi possível fazer para que a gente se sentisse bem, eles fizeram. Então, logicamente, que isso dá uma segurança, uma tranquilidade para saber que vai fazer uma prova legal. E, assim, eu acho, como a Amandinha falou, o principal diferencial é a questão do apoio. Nas 24 horas, o apoio está ali à sua disposição a hora que você assim desejar. A hora que quer ir no banheiro, a hora que quer tomar uma Coca-Cola, quer tomar uma água, quer comer uma banana, quer comer uma rapadura, está ali à sua disposição. Você vai lá e pega. A gente teve o almoço na hora certa, o jantar na hora certa, uma sopinha de madrugada. Então, assim, tudo muito bem organizado. Já na ultra aberta, você depende muito do staff, muito do apoio. O apoio ele tem que ser uma parceria que já tenha uma comunhão de corrida com você muito grande, tem que ter um afinamento com você muito grande. Esses staffs é ideal que eles sejam corredores, porque eles sabem exatamente aquilo que você está sentindo, sabe? Acho a ultra na pista, a ultra de 24 horas ou outra prova até de 6, de 12 horas, essas long times, elas são mais confortáveis, porque tudo que você precisa está fixo ali à sua disposição. Então, depende de você administrar da forma que você acha viável. Já na ultra aberta, como o apoio é volante, há uma dificuldade de deslocamento, a dificuldade do cara, o cara também precisa comer, o cara também precisa ir no banheiro, o cara precisa estar dirigindo, o cara precisa se preocupar com você. Lá nas 24 horas não havia essa preocupação. A estrutura estava toda à sua disposição. E eles fizeram assim um negócio fora de série. O professor Marcos, a Ana Deise, o professor Alexandre, eles fizeram a Maria Magnólia, que é a responsável pelos esportes lá da Prefeitura de Natal, eles tiveram uma preocupação muito grande em dar conforto para o atleta. Isso aí faz toda a diferença, sabe? Fantástico. E a gente já vai chegando quase nas considerações finais. E os caras são casca grossa, viu? Não tem menino aí. A gente vê aí o Pedoca com a cara de menino, mas é tudo casca grossa, viu? Tô besta aqui. O que eu ia falar que o nosso amigo comentou é que realmente para ser staff de ultra tem que ser corredor. Eu acho que até para ter paciência de fotografar, 99% dos fotógrafos do Falcon Radical, eles são corredores também. Até para estar lá, para entender o momento do atleta, você só entende se você corre. Porque qualquer outra pessoa do mundo que tiver que só segurar um copo de água para um ultramaratonista e não correr, ele não vai ter paciência. Mas quando você é corredor, que a pessoa faz, tá, eu tô com dor, você tem paciência, às vezes você caminha junto com um atleta, deixa o carro lá atrás e tá, eu vou 1 quilômetro contigo, para a pessoa aliviar, desabafar, e depois ela volta a correr de novo. Mas para ser staff de ultra, só se você correr pelo menos 5 quilômetros para você entender o que é o cansaço, o que é a fadiga mental e fazer a pessoa seguir adiante.
Porque se você não for corredor, ao meu ver, quando a pessoa dizer eu quero desistir, você vai ser o primeiro para dizer bora para casa, entra no carro que a gente vai. Mas se você for corredor, você entende o que ele passou para estar ali e você vai dizer a palavra certa no momento certo. Então eu nem encorajo a levar. Até meu marido disse que queria ser meu staff, eu disse, nem vai. Ele não treina, ele não Já tava me corre. segurando aqui para não perguntar isso, velho. Mas é verdade, ele quis ser meu. Ele disse que me acompanharia se eu fosse fazer uns 50 do frio. Eu fiz, não quero. Porque no momento que eu disser, eu tô cansada, vou para casa, ele vai abrir a porta do carro e dizer, bora, vou ligar o ar-condicionado agora. Ele é o primeiro a me convidar. E eu já vi gente, eu já vi staff fazendo isso no meio de ultramaratona. E eu fui lá e dizer, não, poxa, tenta mais um pouco, vamos lá, Cara, vai dar. E ser staff de outras é pessoas que verdade. podem desistir. Se você tiver um staff preguiçoso, meu velho, não vai rolar, não. eu ainda vou fazer uma prova. Eu ainda vou fazer uma prova só para ser apoio. A gente fala de apoio. É É chato, da prova. mas é legal. É chato. O Riva aqui mesmo, eu lembro do apoio que estamos juntos na pista durante a Maratona das Praias. Eu não participei do 5 km do frio. Mas a gente vê aquele apoio solidário durante a Maratona das Praias, é sensacional. Ser apoio é uma festa danada, porque você está ali dando toda a energia possível para aquele cara que está ali tentando a sua primeira maratona, a sua primeira ultra, seus primeiros 10 quilômetros, 5 quilômetros. Eu lembro que na minha primeira maratona, que foi justamente, eu falei ontem no Resenha de Corrida, que foi aquela maratona Maurício Nassau, que saiu de julho e foi para dezembro por conta, para não atrapalhar as Olimpíadas do Rio. Fique bem claro. A justificativa da época foi essa. Não, por conta das Olimpíadas do Rio, vamos alterar aqui a data para dezembro. E aí foi para o dia 3 de dezembro. Ele disse, dá para eu virar maratonista. Cara, eu me arrastei nos últimos 10 quilômetros, eu me arrastei. E eis que quem me deu o último gás total, eu não era da Corja, mas a Corja me apoiou naquele momento. Eu nem era tão conhecido assim. Eu só vivia ali nos bastidores atrás do site, não tinha canal no YouTube ainda. E os caras, toma aqui um nego bom. Pô, velho, aquele nego bom ali para mim naquele momento foi tão importante que... Levantou de geral. O apoio, o cara que merece uma vaga no céu para mim. O cara que inventa de ser apoio numa ultra, numa maratona, o cara merece uma vaga já no céu. Direto, assim, direto. E o engraçado é que o apoio, ele vai preparado para o seu atleta, mas 90% deles vão para o dos outros também. Talvez a Amanda só beba 4 litros de água numa prova, mas ela manda 8. Porque a gente não sabe, mas a gente leva 8 litros, porque se aparecer alguém que o staff faltou, não deu, o staff ficou ruim, a gente dá. A gente não nega. A gente sabe que o atleta da gente que está correndo só come 2 pedaços de barra de goiaba, mas a gente leva 2 pacotes. Porque a gente sabe que alguém vai passar dificuldade, vai ter uma dificuldade. E enquanto staff a gente leva. Agora, eu só recomendo, só leve um staff se ele gostar. Porque o que eu já cansei de ver staff, porque staff fica conversando com staff. Do mesmo jeito que os corredores estão conversando na pista, os outros se reúnem para não ficar as equipes separadas, até perigoso, às vezes, dependendo da corrida. Aí fica todo mundo junto. E tem staff que nem sabia que a prova ia durar no mínimo 8 horas. Eu já encontrei muitos que falta quanto tempo? Eu fiz só 5 horas agora. A pessoa, é sério? Ainda falta isso. Eu disse, ele tem 6, 8 horas para terminar a prova, ele vai no tempo que quiser. Aí você leva uma pessoa e nem conta para ela quanto tempo vai durar a corrida. Eu gostaria de fazer isso com meu marido, né? Dizer que vou correr 12 horas e dizer a ele, não, é só 10 quilômetros. Quando der passar 2 horas, não, falta só 10 horas ainda. Só para fazer aquela surpresinha, mas não recomendo, não. Eu acho, mas é verdade. E eu digo ainda para quem estiver assistindo, quem puder, seja staff uma vez na vida, que a sua visão de corrida muda. Quando eu comecei a ajudar outros amigos a fazer maratona, a fazer ultra, mudou. Porque o fato de você estar correndo e ter alguém com você dando apoio é muito legal. Você começa a ver a corrida de uma forma diferente, começa a ver a dor do outro e se vê ali. É uma visão de que você nunca tinha visto, de como a cara da pessoa que está correndo está sofrendo e você pode animar a pessoa. Eu recomendo a experiência, é muito legal. Verdade, gente. Pode falar, Pedroca. Eu só ia dizer que o que ela falou é verdade. No meu primeiro 100, né? O meu staff foi meu pai. Então,
Na metade da prova para lá, depois dos 70 km, eu comecei a sofrer um pouquinho. Ele, cara, tá bom, vamos embora, já deu, já bateu o teu limite, não sei o quê. Só que eu tinha levado outras pessoas também, o pessoal, não, cara, tu veio aqui para correr os 100, então vai até o fim. E isso foi o que motivou, né? Mas já nessa segunda, agora da 24 horas, ele que já me motivou. Eu pensava assim, na hora que deu as câimbras, né, eu fiquei com medo da tendinite. Aí ele ficou, não, vamos lá, já veio até aqui, agora vai fazer isso aí. Já correr 100, isso é moleza, vamos. Então é muito... A influência do staff é muito boa e ajuda muito durante a prova mesmo. Realmente, se o staff corre, sabe levar, né, você durante a prova, você consegue chegar lá tranquilo. Tem que fazer a pergunta mágica, Washington. Quando a pessoa quer desistir, você pergunta: você quer terminar? Se ela quiser, se você vê no olho dela que ela realmente não quer, aí você faz, pronto, vamos entrar no carro e vamos para casa. Mas se o corpo diz que não, mas o olhinho tá aquele brilhinho assim, dizendo, poxa, eu queria tanto essa medalha para terminar, a gente vamos se arrastando, mas a gente chega. Verdade. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês é qual vai ser a próxima? A gente está no meio da pandemia aí, mas todo mundo tem um sonho aí da próxima prova. Qual vai ser a tua, meu querido Augusto Brito? Então, nesses moldes de ultramaratona 24 horas, a gente vai estar fazendo essa que eu te falei lá na Vila Olímpica do Rio de Janeiro, em novembro, né? Então, eu pretendo fazer outras provas assim que houverem, provas longas de preferência, como parte do treinamento. Então, a prova que a gente está focando no segundo semestre serão essas 24 horas lá no Rio de Janeiro, em novembro. Mas, assim, devo participar de outras provas longas, assim, até mesmo com treinamento, e para tentar motivar o treinamento, né? Porque a gente está tendo pouca prova, então, sempre que aparece uma provinha bem organizada, é importante que a gente participe. E, assim, aproveitando a oportunidade, eu gostaria até de falar diretamente com quem está organizando essas provas. Tenham preocupação com o conforto do atleta, com a boa sinalização, se vai oferecer hidratação, ofereça no prazo correto, no prazo conveniente. Olha a questão da segurança, de tirar o pessoal de risco, sabe? Se você vai organizar ultramaratona, tenha preocupação com o corredor. Até mesmo porque o sucesso da sua prova depende do corredor gostar, do ultramaratonista gostar. Então, assim, o ultramaratonista ele já corre cansado, ele já corre com pouca concentração, ele já corre pensando em chegar. Então, se ele tiver um circuito bem preparado, bem montado, seguro, facilita muito a vida de todo mundo, né? Mas, assim, estou aí aberto a participar de outros eventos que venham a acontecer, que sejam longos, aí acima de 30, 40, 50 km, estamos dentro. Fantástico. Onde encontrar a Titânio Team, meu velho? Titânio aí, que também é uma assessoria, meu querido Augusto. Na verdade, quando eu criei o grupo de corrida, não era assim aquela ambição de fazer uma grande assessoria. É juntar um pessoal que queira treinar, que queira sair do sofá, que queira iniciar na corrida de rua. Então, eu já iniciei algumas pessoas, já coloquei para outros grupos que fazem aquela questão mais da assessoria, mais... Eita, puxa o bonde aí, a internet. Então, justamente, a proposta do Titânio é que a gente não é um grupo de reunir grandes grupos para treinar, mas assim de mudar, de proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Então, assim, de começar do zero. Uma pessoa que é sedentária, que não entende nada do mundo da corrida, a gente quer mostrar que para ter saúde não precisa correr maratonas, outras, e sim manter a constância de treino. Então, acho que a proposta mais é justamente mudar, proporcionar qualidade de vida, mudar assim, sair dessa questão do sedentarismo, da vida, e ter uma vida mais, assim, com objetivos de treinar, de manter uma constância, de realmente ter mais qualidade, mais saúde, né, como um todo. Pronto, então é isso aí, a Mandinha já finalizou bem aí a questão, né? A proposta não é ser uma assessoria como assim, as outras são, né? Até mesmo porque não é a minha atividade principal, não é a minha atividade fim.
Eu sou educador físico, assim, tenho licenciatura plena, bacharelada, licenciatura, para não estar de penetra no mercado alheio, né? Então, eu gosto de corrida, eu quis me preparar para a corrida, então eu tive a formação, eu sou dentista de origem, sou militar também. Então, assim, a educação física é uma coisa que veio para mim no lazer, na questão da corrida. Então, nosso grupinho de corrida se reúne aqui nas Graças, na Beira Rio, na terça, na quinta-feira. No sábado, a gente está ali pela Rua da Aurora, pelo centro do Recife, lá por Boa Viagem, lá por Candeias. Eu gosto de levar o pessoal para correr em lugar diferente. É um grupo pequeno, tá? Mas que acolhe todo mundo. Quem quiser chegar para correr com a gente, sinta-se convidado, sinta-se abraçado. O objetivo não é formar nenhum atleta de alto e grande rendimento. É tirar o pessoal do sofá, é levantar da cama com disposição, é ter qualidade de vida de fato, sabe? Eu não recomendo muito para quem está correndo fazer o que eu faço. Que isso venha como uma consequência sua, da pessoa, de cada atleta. Você se descobre ultramaratonista. Eu não aconselho ninguém a ser ultramaratonista. Eu gosto de iniciar a turma para correr, para ter uma rotina 3, 4 vezes na semana. Meu papel é mais motivacional, na verdade, sabe? É tentar fazer com que as pessoas adquiram. Aí, quando ela quer correr muito rápido, quer romper muitas barreiras, eu encaminho ela aí para alguém que está mais nessa vibe aí. Fantástico. Acabamos de ouvir um faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, hein, Lidiane? Sensacional. Vou deixar meu beijo já em considerações finais. Não vou esquecer que eu quero deixar um beijo para a pessoa que mais gosta de ser staff do mundo que eu conheço, que é Riva, o presidente do Tamo Junto na Pista, que eu nunca vi uma pessoa amar tanto dar apoio aos atletas dele. Ele adora ser de ultra, de 5, 10, 21. Ele tá para todas. E foi ele um dos que me ensinaram a ser apoio, a gostar de ser apoio, porque eu não gostava. Eu comecei a ter a paciência de esperar uma pessoa por 50, 60 quilômetros com ele. Para ir para Dona Neuma também, que foi o aniversário dela, que sempre assiste a gente desde o primeiro episódio. E muito obrigada a vocês pela participação de todos. E espero que a gente venha aqui para fazer outro episódio de Washington correndo os 24 horas e eu chegando a umas 12, pelo menos. Se eu chegar a 12, eu já sou a piada do Resenha de Corrida, que eu sou o único não ultramaratonista lá do Resenha. E agora tu quer que eu vire não só ultramaratonista, mas 24 horas. Eu vou seguir. Tudo tem seu tempo, meu amor. Tem um bichinho que morde você. O conselho que meu amigo Augusto Brito acabou de falar aí. Não aconselho ninguém a virar ultramaratonista. Eu acho que estou no caminho certo, viu? Eu acho que obrigado, meu velho. Obrigado demais, Pedoca, por ter vindo. E onde encontrar o Pedoca, hein, cara? Eu que agradeço, Austin. E o que Lidiane falou aí, daqui a pouco todo mundo vai estar querendo ser staff, né? A gente vai estar tendo briga para ser staff da gente aí. A festa vai ser grande. Para me encontrar é só ir lá no @correpedoca _ultra, né? Eu também estou lá no YouTube postando só vídeos das provas que faço. Corre com Pedoca. E pode chegar lá no Instagram que a gente tá pronto para conversar e tirar qualquer dúvida que você tiver. Fantástico, velho. Eu agradeço demais a participação de vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu ter o nosso querido, o nosso grande herói nacional aqui, o Lenilson Silva, por questões técnicas de internet, que é normal, né? A gente vive no Brasil aí, que a internet parece um gato-net. A gente paga por uma internet do Japão e fica com a internet gato-net. É normal. Verdade. Mas agradeço demais aí ao Augusto Brito pela disponibilidade, a Amanda Michelin também pela disponibilidade, o Pedoca, cara, também aqui conosco. Sensacional. Valeu, mostrar o ponto de vista de vocês aí numa prova que é quase que uma prova underground, digamos assim, porque aconteceu a luta de maratona de 24 horas aí e o pessoal fica falando, o que é isso, cara? O pessoal correndo 24 horas, como é que é isso? O cara não para fazer as coisas. E a gente vê aqui e viu que não é algo tão do outro mundo, né, Lidiane? Não é de outro mundo, mas é difícil pra caramba, viu? Até esperar uma pessoa correr 24 horas. Eles merecem, só por tentar, eu acho que a pessoa ter a ideia em casa um dia, você sentar no sofá e dizer, eu quero correr um dia inteiro. Eu acho que já merece uma medalha. Só por tentar fazer já está válido. Acho um feito incrível. E acho que depois disso não tem muita coisa para experimentar, não, né? Vai para correr 2 dias, 3 dias, e a gente traz de novo para contar.
Fantástico, meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrido. Você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores de aplicativos de podcast para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Spotify, Amazon Music, Deezer, meu velho, é tanto aplicativo que se bobear você encontra o podcast Papo Corrida até na radiola da sua voz. É só procurar lá, Papo Corrida, tá fácil demais. Aí a gente vai chegando ao fim e próxima semana é gravado, né, Lidiane? É offline, que é na moda antiga. A gente vai descobrir o tema ainda, como todo mundo sabe, é segredo. É segredo até pra gente. Osmose. É por osmose, é isso mesmo. A gente agradece demais a presença do Augusto, do Pedoca, da Amanda, e vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.